Então, desde muito pequena, eu tenho memórias da minha família estar na Bahia e eu em São Paulo, junto com a minha mãe. Os meus pais se conheceram na Bahia, eles são da mesma cidade, então tanto os meus avós maternos quanto paternos viviam ali naquela cidade e os meus pais vieram para São Paulo. O casamento deles acabou não dando certo, mas eu continuei em São Paulo com a minha mãe e sempre férias eram sinônimo de viajar, rever meus avós, meus primos. E conforme o tempo ia passando, a família aumentando, novos primos chegando, pessoas novas chegando na família, mas eu sempre tinha aquela sensação de que eu os amava muito, que eu, claro, pertencia àquela família, mas que a gente não tinha uma convivência diária. Essas duas sensações eram muito presentes. O que de certo modo foi bom, porque crescendo distante da minha família biológica, eu pude me relacionar com outras pessoas e construir laços de amizade muito forte em São Paulo, nas escolas onde eu estudei, na própria comunidade religiosa que eu frequentava. Isso também me trouxe um senso de independência muito grande. Bem nova, eu já saí de casa para ir para a faculdade, para ir trabalhar, para poder custear essa faculdade. E com certeza essa independência e essa flexibilidade em sair de um lugar, São Paulo, para ir para outro, Bahia, e ver que lá é diferente, que a minha família lá tem uma cultura diferente, isso se espelhou em outras áreas da minha vida e me fez ter essa sensação de liberdade, de segurança para poder explorar outros ares também. Aconteceu que em 2 momentos da minha vida eu fui confrontada com a minha realidade e automaticamente a minha memória se lembrou das minhas raízes e da minha família que vive lá na Bahia. Eu conto pra vocês, a primeira delas foi quando eu tive um transtorno de ansiedade e sintomas iniciais de síndrome do pânico. Nessa época eu estava na faculdade, tem até um vídeo que eu conto melhor aqui, eu vou deixar no card. Mas eu sentia naquela época que eu tinha, entre aspas, perdido tudo. Eu já tinha trancado a minha faculdade, eu sentia fisicamente que não tinha saúde porque eu não me alimentava bem, eu já não conseguia dormir, eu não gostava de praticar nenhum exercício físico, tudo que gastasse a menor quantidade de energia possível era o que eu queria fazer, então basicamente eu queria ficar em cima da cama. E quando tudo isso aconteceu, que eu me vi ali sem chão, sem muitas perspectivas, porque quando a gente está no olho do furacão parece que a gente nunca vai sair, a minha memória naturalmente voltou para as minhas origens e para minha família também. É ali onde está a minha história e antes de eu existir, outras histórias da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, tias e tios, de certa forma me construíram também. E é engraçado porque se a gente for parar para pensar, na época em que eu tive esse transtorno de ansiedade, eu estava bastante tempo, eu tinha passado um longo período sem ir visitar os meus familiares, que acontecia religiosamente sempre. Eu sempre os visitava uma vez por ano. Então, olhando agora, né, com todo esse tempo que se passou desde o transtorno que aconteceu em 2018, nós estamos em 2021. Olhando agora, eu acredito que isso inclusive pode ter até influenciado, porque família é base, família é fundamento, família é força, família é chão que segura a gente. E eu estava extremamente distante da minha. E aí eu resolvi fazer uma viagem para lá, logo que eu comecei o tratamento com
psiquiatra, tomar medicamentos. Eu viajei pra Bahia, fui numa viagem assim, querendo, sabe, sentir tudo, passar tempo com meus avós, brincar com meus primos, fazer nada, passar tempo fazendo nada, só olhando o céu, ouvindo os pássaros, e foi uma viagem de muita reconexão. E aí eu voltei para São Paulo de volta bem mais preenchida, parece que com a cabeça um pouco mais no lugar. Claro que junto com a terapia também, mas isso fez muita diferença, eu pude sentir. E um segundo momento que também foi assim bem crucial para mim, que eu percebi que a minha memória voltou para essas raízes da família. Quando eu falo em raízes, eu falo em coisas que vieram antes de nós, mas que refletem em quem nós somos hoje. Pensando numa árvore mesmo, o que está lá embaixo, né, embaixo da terra, é o que fortalece para que ela cresça e tenha galhos e folhas e frutos. Então, esse segundo momento foi quando eu e o Léo decidimos nos casar. Todo casal tem aquele processo de escolher regime de bens, né? O processo ali do cartório. E aí, eis que chegou pra gente a tão pergunta: como vai ficar o sobrenome de vocês? E aí foi que eu descobri, né, que na verdade eu não tinha parado pra pensar ainda, que sempre uma das duas pessoas do casal que pega o sobrenome do outro. No caso, ou o homem pega da mulher, ou a mulher pega do homem. Na minha cabeça, os dois, cada um pegava o sobrenome de um, sabe? Então, se o meu nome é Vitória Lopes Lima, ficaria Vitória Lopes Lima Zamprônio. E o do Léo, que é Leonardo Zamprônio, ficaria Leonardo Zamprônio Lopes ou Leonardo Zamprônio Lima. Eu achei que isso acontecia, que fazia aí uma mistura de sobrenomes, mas não. No final das contas, a gente acabou optando por manter o nosso nome e sobrenome como já era. Então eu continuei sendo Vitória Lopes Lima e o Léo continuou sendo Leonardo Zamprônio, e futuramente, quando tivermos filhos, a gente vai passar o sobrenome um de cada para os nossos filhos, mas a gente não quis alterar o nosso nome, sobrenome, nosso sobrenome, mas porque esse questionamento me veio, né, me veio assim uma onda de novo das memórias da minha família, porque sempre, claro, desde criança, sempre me identifiquei como Vitória Lopes, que é da família da minha mãe, Lima, que é da família do meu pai. Só que parece que antes dessa fase do casamento, eu nunca tinha parado pra ver o meu nome como algo geracional, sabe? Não é à toa que eu tenho o sobrenome Lopes, não é à toa que eu tenho o sobrenome Lima. Vieram pessoas antes de mim carregando uma história, suas dificuldades, seus acertos, suas certezas, valores, e como uma continuidade, né? Como uma árvore que cresce, 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 e seus galhos vão dando mais galhos e seus frutos vão gerando mais frutos a cada estação. Eu cheguei também para fazer parte dessa história, dessa família. Eu já comentei algumas vezes lá no Instagram que eu não tenho um relacionamento próximo com o meu pai. Na verdade, eu vivi com a minha mãe e, bom, eu ainda não me sinto pronta para falar sobre isso. Algumas poucas coisas que eu já falei, eu recebi uma enxurrada de mensagens de tipo, fala mais sobre isso, porque eu também tenho pais separados, eu também não tenho contato com meu pai. Mas é algo que eu ainda tô no processo, eu ainda tô aprendendo a enxergar essa situação com os olhos de observadora que vê por fora. Por muito tempo eu já fiquei bem triste, já fiquei bem chateada por não conviver ali dia a dia com o meu pai. Mas enfim, eu carrego o sobrenome dele, né? Eu carrego aí uma parte do seu DNA e essas são sim as minhas raízes. Então foi por isso também que eu decidi mais uma vez ir para a Bahia,
agora no mês de junho é o meu aniversário, 22 anos. E hoje a minha mãe também vive na Bahia, então eu fui para esse tempo de reconexão mais uma vez. Fui passar essa data tão especial lá, ficar perto mais uma vez das pessoas que eu amo, e sempre que eu volto de lá eu sinto que eu tô um pouquinho mais preenchida, que eu entendo um pouquinho mais o meu lugar no mundo, sabe? Inclusive, eu não sei você, mas eu não acredito em coincidências. Eu acredito que toda a nossa história ela é milimetricamente planejada dentro das escolhas que a gente tem para fazer. Eu acredito que tem um plano maior, que eu acredito muito que tem um Deus que está sempre nos observando e fazendo ali ajustes dentro da nossa vivência. E o que aconteceu foi que nesse período que eu fui para comemorar um aniversário, o meu avô, que é o pai do meu pai, com quem eu sempre tive contato desde a minha infância, ele já tinha 91 anos, e nesse período em que eu estive lá, ele acabou ficando doente, foi piorando. Infelizmente, ele faleceu e, claro, não é algo legal, né? Não é uma história com final feliz, mas eu fiquei muito agradecida, por outro lado, por estar lá. Eu que sempre vivi aqui em São Paulo, tão longe, eu estive lá, pude vê-lo, pude conversar com ele, né? Pude cumprimentá-lo antes dele ir para o hospital e ser internado. E eu pude também passar por esse processo, o início desse luto junto com as minhas tias, filhas dele. Então essa foi realmente uma viagem muito surpreendente em todos os sentidos. E é isso. Eu fico feliz por poder dividir um pouquinho mais da minha história com vocês. Nos próximos vídeos vocês verão momentos muito especiais que eu vivi lá na Quixabeira. Vai ter tour pelo sítio dos meus avós, vai ter receita de um bolinho super típico lá da região, que tá na história da cidade. Tem muita coisa legal preparada para vocês. Eu espero que você fique aqui, eu espero que de alguma forma a minha história possa servir para você, seja como um meio de identificação, de inspiração, ou até mesmo que possa te ajudar a refletir na sua própria história e a contá-la de um jeito que faça sentido. Então eu te espero aqui nos próximos vídeos. Nós estamos em 30 dias seguidos de vídeo aqui no YouTube, mas os próximos serão especiais dessa viagem na Bahia. A gente se vê aqui. Se você gostou desse formato de vídeo, né, falando um pouquinho mais sobre assuntos pessoais da minha história, resgatando alguns momentos, me deixa saber. Conta aqui nos comentários, assim eu posso produzir mais sobre esse assunto. E é isso, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.